Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Tem um versículo em João 6,44. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Aí pula para o versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Muito bem. Eu, durante 23 anos, eu não fui a Jesus. Ou melhor, eu fui à maneira humana, né? Eu morei numa república e tinha um colega que morava lá, que era espírita, roxo, e ele falou: você precisa ler os evangelhos, você precisa ler os evangelhos. E aí eu fui na rodoviária de São Paulo e comprei um Novo Testamento pequenininho assim, que era o mais barato que tinha, e comecei a ler o Novo Testamento. E inclusive esse Novo Testamento, depois, às vezes eu olhava para ele, depois de convertido, anos depois, eu via ele todo grifado e eu olhava assim: mas por que será que eu grifei isso aqui? Eu não estava entendendo nada. Eu não estava entendendo nada disso aqui. Todo grifado, como que estava grifado? Então, durante anos, eu achava que entendia alguma coisa, mas enquanto o Pai não tivesse me dado a Cristo, eu não iria a Ele. Porque de vontade própria, ninguém vai a Cristo. É o que fala aqui essas passagens do capítulo 6 de João. No versículo 65, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Aí no versículo 63, ele fala assim desse mesmo capítulo 6, o Espírito é o que vivifica, ou seja, que dá vida a um morto. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, volta o pensamento lá na conversa com Nicodemos. Se não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que água? Vai lá para Efésios 5. A água da palavra. Por que a água da palavra? Porque a água da palavra é uma água que não se degenera. Vai para 1 Pedro, quando fala que somos gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Então, o primeiro, se você analisar, foi Deus então, foi o Espírito Santo de Deus que levou Nicodemos, que despertou no coração de Nicodemos o desejo de ir a Cristo, que encaminhou ele, fechou o funil. Eu gosto de pensar, quando eu olho para a minha vida antes de me converter, eu começo a lembrar de tantas coisas que aconteceram, que era como se eu estivesse num grande funil, e esse funil fosse cada vez mais fechando, até eu chegar no ponto de crer em Jesus. Muitos eventos foram acontecendo, muitas coisas, pessoas que me falavam alguma coisa, livros que eu li, todas as coisas iam me encaminhando. Naquele tempo não tinha internet, não dava para ler ou assistir vídeos, né? Mas eram coisas que iam encaminhando até que um dia, eu me rendi a Cristo. A única parte do homem nesse processo todo é a rendição. É a rendição, mas a rendição acontece no bico do funil já. Quando você está tão espremido por tantas coisas que o Senhor foi botando você, cada vez mais você chega uma hora e fala assim: Senhor, eu não aguento mais. Me salva. Aí, Aí, de repente, muita coisa faz sentido para você. Muita coisa. Uma das histórias mais lindas de conversão é do centurião romano, né? Lá em Atos 10, Cornélio. Porque nós vemos que Cornélio era nascido de novo. Mas como ele era nascido de novo? Sim, ele era nascido de novo. Porque ele dava esmolas
E as suas esmolas eram guardadas na memória de Deus. Ele buscava a Deus, fala lá, Cornélio era um homem temente a Deus. Esses eram sinais de vida. Eram sinais de vida. Porque Paulo fala na sua carta aos Romanos, não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Então, se Cornélio buscava a Deus, é porque tinha alguma coisa nele que estava diferente. O que era essa alguma coisa? Ele tinha recebido vida. E ele estava inquieto, porque ele agora, o anjo aparece para ele e manda ele ir lá na casa num determinado lugar, que ele vai ter que falar com Pedro, né? E ao mesmo tempo o anjo, o Senhor, daí não é nem o anjo, é o Senhor, conversa com Pedro, numa revelação, onde está orando, e prepara Pedro para receber Cornélio, porque Pedro era judeu e Cornélio era gentil, e judeus não se bicavam com gentios. Os judeus não recebiam, não entravam nem na casa de um gentil. E o Senhor preparou Pedro, do outro lado preparou Cornélio, para que eles se encontrassem. E veja que o anjo fala com Cornélio, mas o anjo não prega o evangelho para Cornélio. Quem vai pregar o evangelho para Cornélio é Pedro. E ali é a mensagem mais completa do evangelho que você pode encontrar na Bíblia. É em Atos, capítulo 10, no versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Então, o primeiro passo do Evangelho é apresentar as credenciais. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí no versículo 39, ele fala, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. Esse é o segundo passo. Falar da morte de Cristo e por que ele morreu. Um evangelho que não tenha sangue não é evangelho. Quando você ou escuta algum pregador falar de um monte de coisa bonita, de prosperidade, de cura de doença, de sorte no amor, restauração de casamento, isso não é evangelho. Isso qualquer palestrante motivacional fala essas coisas e às vezes até melhor do que o pregador. Mas isso não é evangelho. O evangelho tem que ter sangue. O evangelho tem que passar pela morte de Cristo. O evangelho tem que passar pela cruz. Primeiro, então, ele deu as credenciais de Cristo, de Jesus, agora ele passa pela cruz, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. E aí no versículo 40, se Jesus só tivesse morrido, se o grão de trigo caindo no solo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E aqui é o que ele fala, né? Pendurando no madeiro, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Então, precisava reviver para dar muito fruto agora. E fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, o outro elemento numa pregação completa do Evangelho é que vai haver um julgamento. Os ímpios serão julgados no final. Então, existe uma penalidade. Não adianta só falar de amor. Amor, Deus amou, Deus amou, Deus amou. E se eu não crer? Mas Deus é bom, não vai acontecer nada com você, Ele é misericordioso, Deus vai perdoar todo mundo. Não vai. Porque tem que ter juízo o Evangelho. O Evangelho tem que ter as credenciais de quem é Jesus, tem que ter sangue, o sacrifício de Cristo na cruz, tem que ter ressurreição, a ressurreição faz parte da mensagem do Evangelho, e tem que ter também o juízo.
Ele é o que por Deus foi constituído, no versículo 42, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Agora veio a fé, que é o elemento básico do Evangelho. Aqueles que nele creem. E quando ele acaba de falar todos esses elementos da mensagem evangelística completa, o que acontece? No versículo 44 diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, estava ainda falando, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Porque o selo final da salvação, que começou com o novo nascimento, não sei quando, no caso de Cornélio, uma pessoa pode nascer de novo e, às vezes, escutar a mensagem completa lá na frente. Por isso, não se decepcione, às vezes, se você encontra uma pessoa que ela é temente a Deus, ela busca a Deus em oração, ela dá esmolas para os pobres, mas ainda não tem certeza da sua salvação eterna, ainda não entendeu nada do Evangelho. Não se decepcione. Aquele ali pode ser uma pessoa nascida de novo. Não existe um prazo, tipo, nasceu de novo, já está salvo. Não. A pessoa pode nascer de novo e aí vai para o berçário. Vai lá pôr na estufa ainda, né? Até que ela escute o Evangelho claramente. Né? Por isso que a gente vê pessoas que às vezes viveram uma vida inteira de piedade, de boas obras, de caridade, tem um temor de Deus impressionante, mas daí um dia faz tim, né? Entendi, eu tenho a salvação agora. E é isso que vai acontecer aqui no último versículo, né? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E para completar aqui, Efésios capítulo 1, apenas dando essa sequência com outras palavras. Em Efésios capítulo 1, versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, ele falando para os cristãos de Éfeso, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí está completo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.